Bom, meninos, aqui eu vou iniciar a nossa correção do PET, que é o Plano de Estudo do Doutorado, tá bom? É o material que você vai ter que arquivar para nos entregar na hora que as aulas voltar ao normal, ok? Nós já fizemos a primeira semana, a segunda semana e já estamos na terceira semana. Só que hoje eu vou corrigir com vocês a primeira e a segunda semana, que são matérias que nós já estudamos, tanto na aula com a professora na televisão, ou pela internet, na TV Cultura, como também já tivemos essa aula comigo no Zoom, ok? Então nós vamos caminhar aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. Percebam uma coisa aqui, ó. A primeira atividade, da primeira semana, quer dizer, você não tem resposta nem na um e nem na 2. É apenas leitura. Por exemplo, a primeira questão, ela está tentando te fazer lembrar como é que era a estrutura no absolutismo. A estrutura social, aquela pirâmide que eu falo na sala de aula. Uns nasceram para rezar, outros nasceram para guerrear, outros nasceram para trabalhar. Nobres rezam, perdão, clero rezam, nobres guerreiam e o povo trabalha para sustentar o luxo das outras duas classes de cima. E aqui faz uma pergunta, mas para você pensar as vantagens e as desvantagens. E quando a gente pensa nessa estrutura, a gente vai pensar logo em privilégio de alguns e trabalho e sofrimento para outros, tá certo? É isso que esse texto está nos fazendo pensar. Então, a primeira questão não tem que responder, apenas refletir sobre isso, ok? A segunda é uma análise do que foi o iluminismo. E aí você tem aqui um texto para você ler, que é o que nós estudamos no Zoom, né? Se você ler, você vai lembrar daquilo que nós estudamos, que são as críticas dos iluministas ao regime absolutista, e junto com o regime absolutista, a igreja. Por que a igreja é tão criticada nesse tempo, pessoal? Porque a igreja era um braço do rei para a manutenção do poder. O rei utilizava-se da influência da igreja para ninguém o questionar e para ele fazer o que ele queria, para ele ser absoluto. Tá certo? Então a igreja tinha muitos privilégios com isso, o rei tinha muitos também, porque o rei se mantinha no poder e a igreja se mantinha com muitos privilégios. Isso vai gerar uma grande revolta nos pensadores iluministas, que vão criticar tanto os absolutistas quanto a igreja, ok? Então perceba aqui algumas críticas. Ó. Vai criticar o rei e vai criticar a igreja. Por quê? Presta atenção, pessoal. No iluminismo, melhor, na Idade Média e também na Idade Moderna, no absolutismo, tudo ou todas as coisas tinham uma influência da fé. Todas as respostas vinham da fé. O que o iluminista está começando a pensar? O homem é uma troca do teocentrismo para o antropocentrismo. O que é isso? Deus no centro, não mais. Agora, homem no centro. Isso quer dizer uma raiva de Deus? Isso quer dizer um afastamento da fé? Não, não é isso, tá? A crítica dos iluministas é com a prática da igreja, não necessariamente com a fé cristã. Presta atenção nisso aqui, porque muitos absolutistas, muitos iluministas eram cristãos. É lógico que isso depois vai se redundar em ateísmo, em pessoas que não acreditam em Deus e até inimigos da igreja e da fé cristã. Mas nesse momento não é uma briga com Deus, seria com essa prática da igreja. Olha, o que um iluminista cristão diria? Eu não preciso de Deus para criar e aprender, porque Deus já me criou inteligente. Então eu só preciso usar a minha inteligência para criar. É isso. Porque, na verdade, nesse momento, nada saía já falamos isso muitas vezes na sala de aula, né? Nada saía fora da igreja. Se algum conhecimento viesse fora da igreja, era considerado heresia. Tá certo? É isso que os iluministas vão atacar. Lembre-se de Galileu Galilei, tá? É um bom exemplo para a gente pensar nesse momento aqui. Então, eles vão criticar esse poder da igreja, essa intervenção da igreja em relação às coisas, e vão apoiar, e vão brigar para que aconteça uma liberdade maior econômica, uma não intervenção do Estado na economia, ou seja, deixa o comércio fluir, deixa o comerciante vender, deixa o comprador comprar, deixa o mercado se decidir. Essa é uma ideia que até hoje muitos países tentam e adotam, tá certo? O governo brasileiro tem entrado por essa linha. A gente chama isso de liberalismo econômico. Então, a liberdade econômica,
Antropocentrismo, eu já falei, é essa ideia de colocar a razão no lugar da fé para as questões públicas. Lembra disso. O que o iluminista vai dizer? Lembra da aula que eu falei, ó. A fé é particular, a razão é pública, a ciência é pública. Então, se é algo que se trata na esfera pública, a fé não tem que responder. Quem tem que responder é a ciência. Agora, se é algo de foro íntimo, particular, aí cada um tem a sua fé, ok? Lembra de uma das características do absolutismo, do iluminismo, desculpa, laicismo. O que é isso? Todas as fés são aceitas, mas o Estado não vai adotar uma fé. É isso. E outra coisa é o predomínio da burguesia e dos seus interesses e ideais, que são muito similares aos dos iluministas, tá certo? Então, é isso. Os iluministas vão criticar os reis absolutistas. Só que nesse meio, alguns reis vão pensar assim, com medo de perder o seu poder, eles vão adotar partes das ideias iluministas. Quais partes? As partes econômicas. Porque os iluministas, eles têm tanto ideias políticas quanto ideias econômicas. Mas ideias políticas iria tirar o poder do rei. O rei não adota, o rei absolutista não adota. Ele quer adotar as ideias econômicas. Esses reis serão chamados de déspotas esclarecidos. Nós temos alguns exemplos aqui de alguns déspotas esclarecidos que fizeram essa mescla de um pensamento iluminista com o governo absolutista. Ok? Vamos para a atividade. Atividade 3. É só na 3 que você vai ter que responder. Aqui está falando assim, ó. Atualmente, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão de poderes. Pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático do Brasil, presentes na Constituição de 88. Aí eu pesquisei aqui, tanto nesse site aqui, nesse link que deu, se você pesquisou, você vai achar a mesma coisa que eu achei aqui, e coloquei aqui. São 5 princípios que nós vamos ver aqui. Primeiro deles, a soberania do Estado brasileiro. Ou seja, a vontade do Estado brasileiro não vai ser subordinada a nenhum outro Estado. Aqui dentro do Brasil, quem manda, na verdade, quem manda é o povo, porque o Brasil é um país democrático, o poder emana do povo. Então, aqui no Brasil acontece o que o povo brasileiro quer. Em tese, o Brasil é soberano. Não só o Brasil, todos os estados são soberanos. O Brasil não pode chegar lá na Venezuela e dizer o que tem que acontecer dentro da Venezuela. Assim como a França e o Macron, por exemplo, não pode dizer o que vai acontecer aqui no Brasil, porque o Brasil é soberano, tá certo? Então o país não fica se metendo ou dizendo o que o outro tem que fazer lá dentro do seu país. Dentro do seu país, cada um é soberano. É isso, soberania. Segundo, cidadania. Pessoal, aqui é o conjunto de direitos e deveres que o povo desse estado tem. Agora, há uma diferença de povo e população. Quem é o povo? Aqueles que são brasileiros natos ou naturalizados. Esses são chamados de cidadãos brasileiros. Mas aqui no Brasil, você tem estrangeiros que ou estão a passeio ou ainda convivem aqui. Esses são a população brasileira, percebe? Então, a ideia de cidadania são aqueles que são nativos, né, naturais do Brasil ou naturalizados, tá certo? Outra coisa, dignidade da pessoa humana é outro princípio da nossa Constituição que norteia o nosso Estado, o Estado brasileiro. O ser humano será a maior preocupação do Estado brasileiro. Por exemplo, porque esse conceito de dignidade humana é um pouco difícil de definir, né? Tipo assim, é quando o ser humano ele é tocado. Fulano estuprou, ele feriu a dignidade de outro ser humano. Então, logo, o Estado ele vai agir nesses casos onde se tira a dignidade do outro cidadão ou do ser humano, ok? Então, o ser humano será a maior preocupação do Estado. Isso é um princípio que rege o nosso Estado. Outro, os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Aqui, olha a influência iluminista aqui. O nosso Estado é capitalista, ou seja, ele visa lucro. Só que, simultaneamente, aqui tem um contraponto, ele vai demonstrar, ou ele vai fazer com que o trabalho ele tenha um valor social. Ou seja, não é lucro por lucro apenas, mas que o lucro tenha um valor social e um objetivo social. Ok? E o quinto e o último é o pluralismo político. No Brasil, qualquer um pode dizer
o que pensa e ele pode defender uma bandeira. Ah, eu sou de esquerda, ok. O Brasil permite. Eu sou de direita, ok. O Brasil permite. Ah, eu sou de centro-esquerda ou centro-direita. O Brasil permite vários grupos políticos, vários partidos políticos. Seria isso, ok? Tranquilo, então, até aqui? Essa é a letra A que nós estamos respondendo, tá? Agora a letra B, que está aqui, ó. Pode-se dizer que a forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Olha, galera, lógico que tem. Com toda certeza tem. Aí eu coloquei a resposta aqui para a gente ver, ó. Com toda certeza. A Constituição Brasileira, e nós vimos isso no nosso livro, como que existem muitos princípios da nossa Constituição que são influências do iluminismo. Então perceba, lembra que eu falei no início da aula de iluminismo? O iluminismo é um movimento que vai, assim como a Revolução Gloriosa, transcender o país, dos pensadores de origem deles. Vai atingir muitos outros países, vai atingir o mundo mesmo, tá certo? Então é só isso que nós temos que fazer na primeira semana. Já encerramos a primeira semana. Agora vamos para a segunda semana. A segunda semana já é outro tema. Então, se você não fez lá na primeira semana, dá uma pausa no vídeo, faz, aí você continua aqui para a segunda semana, que é a Revolução Inglesa, ou também chamada Revolução Gloriosa. Melhor, eu vou parar aqui e a gente... Não vou parar, não, vou continuar. A gente faz um vídeo só. Vamos lá. Aqui é um texto. Esse texto, pessoal, é o texto, aquele texto do final do nosso livro, da Revolução Gloriosa, aonde o rei Jaime, ele é destituído do reino, o rei, ele abandona o reino fica vago e é chamado o Guilherme de Orange para assumir o lugar. Lembra que é o rei holandês, certo? O que vai acontecer? Mas antes de Guilherme assumir, o parlamento faz esse documento, fala assim, aqui, dá uma lida para você ver se você quer aceitar. Aí ele, lá na Inglaterra, se cria esse documento que é conhecido Declaração dos Direitos. Esse documento, ele vai esvaziar o poder do rei. Ou seja, o rei não pode fazer o que ele quer. E vai dar algo muito interessante, direito ao povo de falar o que quer, de pensar. Ou seja, não falar o que quer não, né? Vai dar mais liberdade de pensamento para o cidadão, ou o súdito, né? Que ainda ele é súdito, né? Então, pessoal, esse documento é chamado Declaração dos Direitos. Ele vai limitar o poder do rei. Aqui não tem atividade, é só leitura. Então, vamos para 2. Atividade 2. Olha lá. O documento anterior, também conhecido como Bill of Rights, ele consolidou na Inglaterra qual regime de poder? Sem eu mostrar aqui, você já sabe. Pensa comigo. A Inglaterra era um país absolutista. O Oliver Cromwell tentou criar uma república e não deu certo, lembra do Oliver Cromwell? E depois que o Oliver Cromwell ele morreu, foi instituído novamente a monarquia, que também não deu certo com o Jaime II, e depois, com o Guilherme de Orange, veio um outro regime de governo. Qual é ele? Monarquia parlamentarista, ou seja, a partir da Revolução Gloriosa, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentarista. Quais as características desse modelo de governo? Qual? Bom, uma monarquia parlamentarista tem um rei, é um país que tem um rei, mas eu até coloquei isso que o nosso livro traz. É um país em que existe um rei, no caso da Inglaterra hoje é uma rainha, ok? Mas essa rainha, ela reina, mas não governa. Ela é a rainha, ela representa o rei, ela representa o Estado, quando ela vai viajar, ela assina acordos e tratados. Mas quem é que dirige a nação, quem é que governa a nação, é o parlamento e o primeiro-ministro. Então, você tem na Inglaterra a rainha, o rei, o primeiro-ministro e o parlamento. Então, uma monarquia parlamentarista é isso, um rei e um parlamento, tá certo? O rei reina, mas quem governa é o parlamento junto com o primeiro-ministro. Tranquilo isso aqui? Isso aqui já estava tranquilão, né, galera? Bom, outra coisa, outra perguntinha qual a relação da Declaração dos Direitos da Inglaterra com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789. Pessoal, isso que nós nem estudamos ainda, nós vamos estudar ainda, que é na Revolução Francesa. Outra coisa que eu vou relembrar vocês. Lembram? Eu falei lá atrás que o que vai acontecer na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, ela vai transcender a Inglaterra, vai ir além da Inglaterra. Aqui, ó, tá aqui, ó. A França será no futuro influenciada e a França vai criar um documento também parecido com o documento que a Inglaterra está criando em 1689. O que tem a ver esses dois documentos? Bom, ambos os documentos expressam lógico, uma aversão e um rompimento com o regime absolutista. Todos os dois, tanto na Inglaterra quanto na França, posteriormente, vai haver um rompimento com o regime absolutista e esse texto ele vai trazer garantias de liberdade que até então o homem comum não tinha. Ok? Então, todos os dois textos vão estar limitando o poder do rei, no caso da Inglaterra, mesmo tendo o rei limitado, e na França, um fim mesmo nesse poder absolutista. E uma liberdade ao homem e o cidadão, tá certo? Perceba que na França você vai ter a ideia de cidadão, na Inglaterra ainda você tem súdito, tá? Porque tem um rei lá, ok? Até hoje, né? Os ingleses são súditos da rainha, tá certo? Bom, outra pergunta. Você acha, porque essa aqui é pessoal, então você vai responder. Eu só coloquei algumas dicas aqui para você responder, tá bom? Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Justifique sua resposta. Aí você pode dizer sim ou não, mas calma aí, não responda, porque a gente tem mania de dizer que não, né? Calma aí que eu vou pôr algumas perguntas aqui para você pensar. Bom, no Brasil, o presidente faz o que quer, pessoal? É só você parar para pensar. O presidente pode decidir amanhã fazer o que quer? Não. O presidente tem que obedecer. Quem cria a lei no Brasil, aqui, é o parlamento, não é o presidente. Tá certo? Ou a presidente, né, igual o caso da Dilma. Por exemplo, o caso da Dilma, a Dilma foi tirada. Olha para você ver como é que é a coisa no Brasil aqui. A Dilma foi tirada. E já estão se começando a falar em impeachment do presidente. Então, assim, aqui no Brasil, o presidente não faz o que quer. Tá certo? Outra coisa, as ações do governo, do presidente, são ilimitadas? Seria a mesma coisa, né? Ele pode fazer o que ele quer? Ou tem alguém que limita ele? Tem gente que limita ele sim. Tem governo que limita ele sim. Que é o parlamento, no caso é o Senado. Ok? É o parlamento criando leis e o Senado fiscalizando o governo. Outra coisa, o brasileiro comum, eu, você, nós podemos expressar a nossa satisfação com o governo? Você vê alguém criticando, já viu alguém criticando na época a Dilma, hoje o Bolsonaro, criticando o presidente? Essas perguntas vão te ajudar a pensar e responder a questão, ok? É só para você pensar. É lógico, nós temos ainda muitas coisas para conquistar, mas aquilo que os franceses, aquilo que os ingleses, desculpa, não podiam, hoje nós podemos, tá? Nós podemos falar mal do governo, nós podemos criticar o governo, nós podemos pensar diferente do governo, e o governo, no caso, na pessoa do presidente, ele não pode fazer o que ele quer. Ok, pessoal? Mas aí você responde com as suas palavras. E aqui eu encerro a nossa videoaula. Presta atenção nisso aqui. Aqui a próxima é a terceira semana, mas não vamos mexer nela ainda. Não mexam, deixa a terceira semana aí. Eu vou explicar a matéria primeiro e depois nós vamos fazer os exercícios juntos. Beleza, galera? Um abraço a todos. Depois vou gravar outro vídeo, agora corrigindo as atividades do livro, porque nós temos atividade do PET, que serão arquivadas, e teremos a atividade do livro, capítulo 1º, e a atividade do livro, capítulo 2º. Capítulo 3º também vamos parar por enquanto, esperar por enquanto, depois nós vamos corrigir. Então, o próximo vídeo vai ser a correção das atividades do livro. Essas aqui são as atividades do PET. Ok? Um abraço a todos, bons estudos aí e tamo junto, tá? Qualquer coisa vocês podem me procurar no privado lá do grupo, ok? Um abraço.